As tochas projetavam sombras alongadas sobre o chão de mármore, enquanto Flávia avançava descalça, sentindo como cada passo parecia arrastá-la para mais longe da menina que tinha sido, e para mais perto de um destino que não havia escolhido. Sua respiração tremia. Não sabia se pelo frio da pedra ou pelo peso invisível que oprimia seu peito desde que o sol havia se posto. Atrás dela, 7 testemunhas permaneciam imóveis, figuras recortadas na penumbra, iluminadas apenas pela luz das lâmpadas. Seus rostos não mostravam compaixão nem crueldade. Eram máscaras acostumadas a presenciar rituais que ninguém se atrevia a nomear em voz alta. Haviam-lhe dito que aquilo era tradição, que todas as noivas de Roma haviam caminhado o mesmo caminho, que resistir apenas traria vergonha à sua família. Mas ninguém lhe havia explicado em que consistia realmente esse rito. Ninguém até agora, até que o véu da cerimônia pública se desvaneceu e ela ficou diante da realidade nua que a esperava. Foi nesse instante, quando removeram o tecido que ocultava-se a figura no canto, que ela compreendeu que o casamento romano não se parecia em nada com as imagens de açafrão, nozes e bênçãos que adornavam as ruas durante a procissão. Essa era apenas a superfície, a pintura brilhante com a qual a sociedade maquiava um ato muito mais profundo e mais inquietante. Era o ano 89 da nossa era, sob o reinado do imperador Domiciano. Flávia Terça, com apenas 18 anos, encontrava-se a ponto de cruzar um limiar, que mudaria não só seu status legal, mas a forma como entenderia seu próprio corpo. O dia havia começado com os rituais conhecidos, o véu alaranjado que a marcava como esposa, as 6 tranças unidas com fitas de lã, a leitura favorável dos presságios após o sacrifício, o contrato que transferia sua pessoa da autoridade de seu pai para a de Marcos Petrônio Rufo, um comerciante de cereais 25 anos mais velho que ela, e a quem mal havia visto 3 vezes. Tudo aquilo, por estranho que parecesse, havia-lhe parecido familiar. Era a parte pública, a parte que se podia contar sem provocar calafrios. Mas o que aguardava atrás da porta fechada, ao final da procissão iluminada por tochas, pertencia a outro mundo. Um mundo onde a tradição deixava de ser símbolo e se convertia em ferramenta. Onde o corpo da noiva deixava de ser seu, para se transformar no ponto central de uma transação legal. Era ali, nesse espaço selado de ruído e testemunhas, onde a verdadeira transformação ocorreria. Muitos séculos depois, este contraste continuaria a desconcertar os historiadores. Como podia uma civilização capaz de erguer aquedutos, bibliotecas e leis tão precisas construir ao mesmo tempo rituais que hoje nos parecem quase inimagináveis? Mas naquela noite, Flávia não pensava em filosofia nem em história. Apenas sentia um murmúrio interior, uma intuição que crescia como uma fenda. Algo estava prestes a se romper dentro dela, e talvez nunca mais voltaria a ser a mesma. O cortejo nupcial havia sido, ao menos em aparência, uma cena digna dos afrescos que decoravam as vilas romanas. Flávia avançava entre as ruas de paralelepípedos, envolvida em seu véu cor de chama, um símbolo tão antigo que ninguém lembrava mais seu significado original. Ao seu redor, os vizinhos cantavam versos festivos, que, segundo a tradição, deviam provocar riso, mas que na realidade eram tão explícitos que faziam as bochechas da jovem arderem sob o véu. Eram as Fescenina, canções grosseiras que a multidão entoava para espantar maus augúrios, embora frequentemente se convertessem em um espetáculo, onde a noiva era o alvo de zombarias disfarçadas de bênçãos. Sua mãe caminhava ao seu lado, levando no rosto uma solenidade que contrastava com o suposto caráter alegre da celebração. Naquela mesma manhã, enquanto trançava o cabelo de Flávia, havia derramado algumas lágrimas silenciosas. Não eram lágrimas de nostalgia por ver sua filha partir. Eram lágrimas nascidas de algo mais profundo, algo que ela mesma nunca havia podido nomear. Antes que Flávia se unisse ao cortejo, sua mãe a abraçou com uma intensidade inesperada e, com a voz quase inaudível, murmurou: "Não resista.
Aconteça o que acontecer esta noite, não resista. Só assim você evitará que tudo seja pior. Foi uma frase que afundou na mente da jovem como um presságio escuro. Os jovens do bairro lançavam nozes a seus pés, um gesto que em teoria simbolizava fertilidade e abundância. Mas para Flávia, que sentia as cascas baterem em sua saia e se infiltrarem entre os vincos de seu vestido, aquilo parecia mais uma zombaria pública do que uma bênção. Alguns homens gritavam comentários que a faziam encolher-se ainda mais sob seu véu. Supunha-se que deveria rir, porque o riso, diziam, tinha poder ritual. No entanto, quando voltou o olhar para sua mãe, não encontrou nenhum sorriso. Apenas encontrou o reflexo de uma dor antiga, herdada e transmitida como um segredo que nenhuma mulher podia dizer em voz alta. As ruas começaram a se estreitar à medida que o cortejo avançava em direção à casa de Marcos Petrônio Rufo. 2 tochas ardiam na entrada, anunciando que esse seria o lugar onde a união se completaria segundo a lei. A porta, adornada com lã e ramos verdes, marcava um trânsito simbólico, da proteção do pai para a do esposo, da infância à obediência adulta. Marcos, esperando no limiar, a tomou nos braços para cruzar a soleira. Um costume que todos repetiam sem lembrar que, séculos atrás, imitava o ato violento de levar uma mulher à força. Quando a porta se fechou atrás deles, o burburinho da rua foi abafado. Mas para Flávia, o silêncio não trouxe alívio. Era um silêncio cheio de olhares, de passos que se moviam dentro da casa, de respirações que não pertenciam a um casal recém-casado, mas a um grupo de testemunhas convocadas para vigiar, registrar e, se fosse necessário, declarar. Havia figuras demais na penumbra para chamar aquilo de um momento íntimo. A jovem sentiu como a advertência de sua mãe voltava a ressoar em sua mente, cada vez mais clara, como se quisesse abrir caminho entre as sombras que a rodeavam. Nesse instante, pela primeira vez em toda a noite, Flávia compreendeu que a cerimônia pública havia sido apenas um prelúdio. O verdadeiramente decisivo, o que definiria seu destino e seu lugar dentro do casamento romano, estava prestes a começar. Quando seus olhos se acostumaram à luz tênue do átrio, Flávia compreendeu que havia deixado para trás não apenas a rua, mas também qualquer ilusão de privacidade. Naquele espaço cerimonial, cada objeto tinha um propósito, e cada pessoa que a observava era parte de uma engrenagem cuidadosamente construída para legitimar o que estava por acontecer. De um lado, a pronuba, a mulher encarregada de supervisionar o rito, vestia túnicas solenes e se mantinha ereta como se levasse décadas presenciando cenas idênticas. Ao seu lado, um sacerdote de afiliação incerta murmurava orações, talvez antigas, talvez adaptadas com o tempo, como se quisesse atribuir aos deuses uma responsabilidade que a sociedade havia fabricado por si mesma. Em um canto, 3 escravas aguardavam com jarras de água perfumada e panos limpos, seus olhares baixos, acostumadas a ver sem serem vistas. Perto do muro, um homem de idade avançada repousava junto a uma bolsa de couro que continha instrumentos médicos. Sua presença não era um detalhe menor. Representava a dimensão jurídica do casamento. Não estava ali para consolar, mas para constatar, para documentar, para certificar com a frieza de um escriba aquilo que a lei romana considerava essencial. Mas o que mais chamou a atenção de Flávia foi a estrutura coberta por um tecido grosso na extremidade do átrio. Tinha uma forma irregular e uma altura surpreendente, próxima ao peito de um adulto. Embora ainda não soubesse o que ocultava, sua intuição lhe dizia que aquele objeto era o núcleo do rito, a parte que ninguém se atrevia a explicar com clareza. Tudo no quarto, desde o cheiro do incenso até a disposição das testemunhas, parecia orientado para essa figura silenciosa. A pronuba deu um passo à frente e tomou as mãos de Flávia com firmeza, quase como se temesse que a jovem pudesse retroceder. Sua pegada não era violenta, mas definitiva. Era o contato de alguém que não oferecia consolo, mas
instrução. Bem-vinda à casa de seu esposo, disse com uma voz que ressoou no átrio com uma autoridade ritual. A partir deste momento, os ritos sagrados devem ser cumpridos conforme exige nossa tradição. Flávia engoliu em seco. Sabia, ao menos em teoria, que o casamento romano não era uma união romântica, mas um contrato. Seu pai havia explicado muitas vezes. Conventio in manum, o trânsito legal que a convertia em parte da família de seu esposo, quase como uma peça dentro de um inventário. Tudo havia sido tratado como uma transação. O dote, as testemunhas, as assinaturas do contrato. Mas jamais havia imaginado que esse caráter de transferência se estenderia também à sua presença física, a cada gesto que faria naquela noite. A pronuba continuou falando, misturando história e protocolo com a naturalidade de alguém que havia memorizado desde a infância. Explicou que, assim como uma parcela deveria ser inspecionada antes de ser vendida, assim como um barco deveria ser revisado antes de mudar de dono, o casamento também requeria verificação. Nada em seu tom sugeria crueldade. Era simplesmente a maneira como o mundo havia sido entendido durante gerações. Nesse instante, Flávia sentiu que estava presa dentro de uma maquinaria social, projetada muito antes de ela nascer. Uma maquinaria que não distinguia entre terra, gado ou corpos humanos. Para a lei, tudo podia ser classificado, avaliado, transferido. E no olhar impassível das testemunhas, a jovem compreendeu que a cerimônia não era para ela. Ela era a cerimônia. A pronuba fez um gesto em direção à estrutura coberta no canto, e o simples movimento bastou para que o ar parecesse ficar mais pesado. Flávia sentiu que algo se fechava dentro de seu peito, como se sua respiração dependesse agora do que havia sob aquele tecido. Avançou com passos lentos, guiada pela mão firme da mulher que a acompanhava. Enquanto as testemunhas inclinavam apenas a cabeça, não por respeito, mas por uma mistura de expectativa e hábito. Aquilo, para eles, fazia parte de um ritual tão antigo que já ninguém o questionava. Quando Flávia tomou entre os dedos a borda do tecido e a removeu, o átrio inteiro pareceu esvaziar-se de som. Diante dela, apareceu uma figura esculpida em madeira, de forma vertical, polida, cuidadosamente projetada com uma intenção que a jovem compreendeu no instante, embora desejasse não o fazer. Não era um amuleto pequeno que se levava ao pescoço para espantar maus espíritos, nem uma estátua decorativa como as que adornavam os jardins das vilas. Era algo maior, mais deliberado, mais inquietante. Você deve saudar Mutino Tutino, disse a pronuba com uma solenidade que beirava o sagrado. Você deve pedir sua bênção para receber seu esposo, e deve se apresentar diante dele, tal como exige a tradição. Flávia havia ouvido o nome do deus apenas de forma fragmentada, em sussurros entre mulheres mais velhas, quase sempre acompanhados de um gesto evasivo ou de um "isso não se menciona na frente das meninas". Mutino Tutino, o deus do início conjugal e da fertilidade. Um deus tão incômodo para os romanos que raramente era representado em lugares públicos. Ainda assim, numerosas fontes antigas, desde os escritores pagãos até os primeiros autores cristãos, o mencionavam nas entrelinhas, sempre com o mesmo tom de desconforto, como se falar demais dele implicasse revelar algo que a sociedade preferia manter envolto no silêncio. Santo Agostinho, séculos depois, escreveria sobre este rito com indignação, descrevendo a cerimônia como uma prática tão inapropriada que até mesmo mencioná-la resultava perturbador. Arnóbio, outro autor cristão, insinuava que as noivas eram colocadas diante do símbolo do deus, sob o olhar de seus maridos. Varrão, um erudito pagão que não buscava escandalizar ninguém, falava de apresentação e contato em termos vagos, mas inequívocos. O fato de que cada autor evitasse entrar em detalhes era, paradoxalmente, o que mais revelava. Todos sabiam do que se tratava, e ninguém queria ser quem o explicasse abertamente.
A interpretação moderna costuma suavizar essas referências, sugerindo que o gesto era meramente simbólico, uma breve sentada no colo do Deus, como se fosse uma carícia de tradição e não um ato de evidente intencionalidade ritual. No entanto, a linguagem dos escritores antigos nem sempre respalda esta versão confortável. Falam de ações que implicavam entrega, iniciação, submissão. Não o dizem em termos explícitos, mas a sombra do não dito pesa mais que qualquer descrição direta. Para os romanos, mutino tutino representava a força necessária para abrir o caminho para a vida conjugal. Para os cristãos, séculos depois, simbolizava a decadência inevitável de uma sociedade que confundia o sagrado com o prático. Mas para Flávia, naquele momento, o Deus não era uma ideia filosófica nem um conceito histórico. Era uma presença concreta que a obrigava a enfrentar algo que nenhuma mulher mencionava, algo que todas conheciam e todas calavam. A pronuba ajustou suavemente os ombros da jovem, como se estivesse posicionando uma peça dentro de um ritual fixo desde tempos imemoriais. Ao seu redor, as testemunhas mantiveram o olhar baixo, não por pudor, mas porque o ritual não requeria emoção, apenas cumprimento. O sacerdote guardou silêncio. O médico observou com uma atenção que parecia mais administrativa que humana. E Marcos, do fundo da sala, contemplava a cena com um nervosismo evidente, como se ele também fosse prisioneiro de um papel que devia interpretar sem perguntas. Nesse instante, Flávia entendeu que o rito não tinha nada a ver com os deuses. Era um mecanismo, uma porta que se abria para um mundo onde a vontade individual importava menos que a tradição, onde o corpo da noiva era um elemento a mais dentro de um processo que devia ser cumprido passo a passo. E diante de mutino tutino, entendeu que a noite apenas começava. O murmúrio das lâmpadas tornou-se quase ensurdecedor quando a pronuba colocou Flávia em frente à figura de madeira. Não era preciso que ninguém descrevesse o que devia acontecer. O ritual falava por si mesmo. Mas ainda assim, a mulher dedicada a guiar as noivas nesse trânsito pronunciou instruções em um tom suave, quase maternal, que contrastava inquietantemente com o propósito daquele momento. Era a voz de alguém que havia acompanhado muitas jovens antes dela, como se o costume tivesse conseguido apagar qualquer indício de dúvida. Flávia tremia, embora não soubesse se era de medo, de vergonha ou da consciência crescente de que sua vontade já não fazia parte do processo. As mãos da pronuba a guiavam com precisão ritual, ajustando seus movimentos, corrigindo qualquer gesto que pudesse ser interpretado como resistência. Não havia violência explícita, mas sim uma firmeza estrutural, uma mensagem silenciosa. Aquilo devia ser cumprido, e a tradição não aceitava desvios. As testemunhas observavam sem intervir. Seus rostos permaneciam impassíveis, como se a cena que tinham diante deles fosse tão rotineira quanto assinar um documento. Afinal, sua função era exatamente essa: certificar, constatar, dar fé. Para eles, Flávia não era mais que o centro momentâneo de um rito necessário, um componente humano de uma maquinaria legal que levava séculos girando sem interrupções. Marcos, de sua posição, olhava com uma mistura de desconforto e obrigação. Não parecia desfrutar da situação, mas também não fazia nada para detê-la. Ele também era uma peça do mesmo mecanismo. Aos olhos dos romanos, mutino tutino não era uma figura obscena. Era um instrumento, uma ferramenta para preparar, para iniciar, para quebrar a resistência antes que a união conjugal se concretizasse formalmente. Em muitos sentidos, o rito funcionava como uma introdução forçada ao papel que a sociedade esperava de uma esposa: obediência, docilidade, disponibilidade. O corpo da noiva devia aprender desde o primeiro instante que não se pertencia a si mesmo. Os antropólogos modernos utilizam termos como ritual de passagem para descrever esses processos, mas a linguagem acadêmica suaviza o que na realidade era uma estratégia social
para despojar as jovens de sua agência. Em outras culturas, o trânsito para a idade adulta podia implicar provas de valor, de resistência ou de sabedoria. Em Roma, ao menos para as mulheres, a prova consistia em aceitar sem protestar que sua vida adulta começava em um espaço onde outras pessoas decidiam por elas, onde a honra da família dependia de seu silêncio. À medida que o ritual avançava, Flávia sentiu como algo interior começava a desmoronar. Não era apenas medo, era a compreensão devastadora de que o que estava vivendo não era uma exceção, mas uma norma. Sua mãe havia vivido, suas tias haviam vivido, as mulheres de gerações inteiras haviam atravessado esse mesmo processo sem deixar registro. A tradição havia conseguido o que poucas instituições podem alcançar: converter a obediência em destino. A pronuba murmurou uma última indicação, uma espécie de bênção disfarçada de instrução prática. Quando o rito concluiu, as escravas se aproximaram com tigelas de água perfumada para lavar Flávia, como se quisessem apagar fisicamente o contato com o Deus, mas sem eliminar a marca invisível que já levava dentro. Era, segundo o costume, um ato de purificação. Mas também era um lembrete. O que viria depois não seria mais suave, apenas diferente. Enquanto a água escorria por sua pele, Flávia entendeu que o que havia vivido não era apenas um rito religioso, mas um mecanismo psicológico. A vergonha, a exposição, a perda progressiva de controle, tudo fazia parte de um processo destinado a quebrar a vontade antes da consumação final. Não por maldade, mas por tradição. Não por crueldade deliberada, mas porque assim havia sido sempre. E em Roma, sempre costumava significar inquestionável. O átrio permanecia em silêncio. Ninguém celebrava. Ninguém oferecia palavras de consolo. O rito havia sido cumprido e só isso importava. Era o prelúdio. O primeiro passo para que o casamento pudesse ser considerado válido. E enquanto as lâmpadas seguiam ardendo, Flávia sentiu que a noite, que parecia interminável, apenas acabava de começar. A água perfumada descia pelos braços de Flávia como se tentasse apagar aquilo que o rito havia marcado. Mas não havia fragrância capaz de limpar a sensação que se havia aderido à sua pele. As escravas trabalhavam em silêncio, com movimentos precisos, quase automáticos. Nenhuma levantou o olhar. Elas também faziam parte de uma coreografia antiga, onde cada gesto tinha um propósito prático e simbólico: preparar, purificar, deixar pronta a noiva para o próximo passo do ritual. Não havia ternura em suas mãos, mas também não crueldade. Apenas costume. Assim que a última gota escorregou por suas costas, o médico deu um passo à frente. Até então havia permanecido na penumbra, observando com uma expressão imperturbável, como se estivesse assistindo a um procedimento rotineiro de seu ofício. Para ele, de fato, era. Na Roma imperial, o corpo de uma noiva era um documento vivo, um arquivo que devia ser avaliado, comparado e verificado. A lei exigia constância e exatidão, e a medicina, ou o que então se entendia como tal, servia como ferramenta para certificar o que o direito precisava confirmar. O primeiro exame havia ocorrido antes do casamento. Flávia o lembrava como um momento incômodo, embora o tivesse suportado pensando que seria o último. Não sabia que aquele controle não era mais que um prelúdio. Esse exame inicial, que certificava sua condição prévia, havia ficado registrado de forma escrita para constituir uma prova legal. Não era um ato de cuidado médico, mas de avaliação. Seu corpo devia coincidir com o prometido no contrato matrimonial. Agora, após o ritual com Mutino Tutino, o médico se aproximava para realizar o segundo exame, o que devia comparar a situação anterior com a atual. Flávia sentiu o impulso de se cobrir, de retroceder, mas não havia espaço para a sua resistência. A pronuba se posicionou discretamente ao seu lado, não para tranquilizá-la, mas para lembrá-la com sua só presença
que isso também era a tradição, que devia ser cumprido sem objeções. As testemunhas observavam à distância, como notários esperando a assinatura final de um acordo. O médico movia as mãos com precisão técnica, sem demonstrar emoção alguma. Seu olhar era mais administrativo que humano, como se Flávia não fosse uma jovem aterrorizada, mas um pergaminho que devia ser revisado antes de arquivar. Era a lógica romana levada ao extremo. O que importava não era como a noiva se sentia, mas se o registro coincidia com o rito. A medicina se convertia, assim, em um instrumento de verificação legal, e o pudor, a intimidade ou o consentimento não faziam parte da equação. Para os romanos, essa frieza não era uma forma de violência, mas um procedimento razoável. Em uma sociedade onde quase tudo podia ser comprado, vendido ou transferido, o casamento funcionava como uma operação a mais, um intercâmbio em que a fertilidade feminina ocupava um lugar central. A consumação devia ser comprovada, a transição devia ficar registrada, a certeza legal devia ser garantida. No entanto, para Flávia, cada movimento do médico era um lembrete de que seu corpo não lhe pertencia por completo. Algo dentro dela se tensionava e se retraía, como se buscasse um canto interior onde se esconder, um lugar onde ainda pudesse se sentir intacta. Mas mesmo esse refúgio mental parecia desvanecer-se sob o olhar escrutinador do homem e a indiferença ritual daqueles que a rodeavam. Hoje, muitos estudiosos tentam explicar esses procedimentos a partir da teoria legal ou da antropologia, como se analisar os mecanismos pudesse aliviar sua dureza. Mas o que frequentemente se perde nessas análises é a vivência humana. A sensação de ser observada, avaliada e reduzida a uma série de constatações. Flávia não sabia nada de leis, nem de antropologia. Apenas sabia que a tradição pedia seu corpo como evidência. Quando o médico concluiu, assentiu para a ptena pronuba, confirmando que o processo podia continuar. Nenhum aplauso, nenhuma bênção. Apenas um aceno frio, como se uma fase a mais de uma longa lista de requisitos tivesse sido marcada com uma linha invisível. E assim, enquanto a noite seguia avançando, Flávia compreendeu que o vivido até aquele ponto não era mais que a preparação. Que o que viria depois, embora diferente, obedecia à mesma lógica. Fazer de seu corpo um documento, de sua intimidade uma transação e de seu silêncio uma condição indispensável. O rito ainda não havia alcançado seu clímax. A parte mais longa, mais exposta e mais pública de sua noite de núpcias estava ainda por começar. O quarto destinado à consumação estava preparado desde antes de Flávia chegar à casa. Não era o aposento privado que ela, ingenuamente, havia imaginado nos dias prévios. Era um espaço disposto não para a intimidade, mas para a visibilidade. A cama havia sido colocada de maneira estratégica, orientada para a porta aberta, com lâmpadas distribuídas ao redor, para que nenhuma sombra escurecesse aquilo que devia ser observado. Era um cenário, e Flávia o entendeu no instante em que cruzou o limiar. A pronuba se posicionou perto da entrada, ereta como um guardião cerimonial. Sua função não era proteger a noiva, mas garantir que o ato cumprisse com as exigências da tradição. As testemunhas permaneciam a alguns passos de distância, sem entrar completamente no quarto, mas suficientemente perto para certificar o que veriam e ouviriam. As escravas esperavam no corredor, prontas para intervir apenas quando o rito chegasse ao fim. A porta, por costume, devia permanecer aberta durante toda a noite. Não havia metáfora mais clara. O casamento para os romanos não começava no privado, mas no olhar público. Marcos entrou depois de alguns instantes. Parecia nervoso. Não era o tipo de nervosismo que se atribui a um apaixonado. Era a inquietude de alguém consciente de que também ele estava sendo observado, avaliado, medido. Talvez, em outro tempo ou em outro contexto, teria sido mais próximo, mais humano. Mas naquela noite, ele também era um ator obrigado.
Limpou a garganta, evitou o olhar de Flávia e dirigiu seus olhos a Pronuba, buscando instruções silenciosas que confirmassem que devia proceder. A mulher levantou a voz com solenidade. A noiva está preparada. Os deuses abençoaram a união. Permita-se agora a consumação segundo as leis de Roma e os costumes de nossos antepassados. Que as testemunhas verifiquem a conclusão do rito. Aquelas palavras, pronunciadas sem emoção, caíram sobre Flávia como um selo que fechava qualquer possibilidade de escape. A jovem sentiu que o coração lhe batia contra o peito com uma força desordenada. Ficou imóvel por um instante, presa entre a presença de Marcos, a vigilância da Pronuba, o murmúrio contidamente profissional do médico no corredor e o peso invisível de séculos de tradição que empurravam o ritual para a frente. O que se seguiu não foi um ato de união, mas um cumprimento. Marcos se aproximou da cama com movimentos desajeitados, como se levasse o peso de todos os olhares sobre os ombros. Ele também não tinha liberdade aquela noite. Seus gestos estavam moldados pela expectativa social, pelo dever de demonstrar que podia completar a transação que a lei esperava dele. Em Roma, a masculinidade também devia ser verificada. As horas se fizeram longas. A porta aberta permitia que os sons se filtrassem para o corredor, onde as escravas esperavam sem pronunciar palavra. De vez em quando, a Pronuba intervinha com uma instrução breve, quase mecânica, como se seguisse um manual transmitido de geração em geração. Não era um ato íntimo, mas um procedimento. As testemunhas não pareciam perturbadas. Haviam sido chamadas para certificar, não para sentir. Para Flávia, cada minuto era uma mistura de resignação, desconcerto e uma crescente sensação de despersonalização. Era como se sua mente tentasse afastar-se do corpo, como se necessitasse dividir-se em dois para suportar o que estava acontecendo. Não havia lugar para a ternura, nem mesmo para a vergonha. Só restava um vazio estranho, uma suspensão emocional que muitas mulheres descobririam essa mesma noite, ao longo de séculos inteiros. Quando finalmente a Pronuba declarou que a consumação havia sido suficiente para satisfazer os requisitos legais, Marcos se retirou alguns passos, exalando com alívio. Ele também havia cumprido. Era evidente que não sabia o que dizer. Talvez, em outra circunstância, teria buscado palavras de consolo para a jovem esposa. Mas a presença das testemunhas transformava qualquer gesto humano em um ato fora do lugar. Aos poucos minutos, o médico reapareceu. Sua entrada marcava o final formal do rito. O quarto ainda cheirava a óleo de lâmpadas, a madeira quente e a mistura indefinível de ritual e cansaço. Ele examinou Flávia com a mesma metodologia fria que havia usado antes. Tomou notas mentais, avaliou, verificou. E quando terminou, simplesmente assentiu, confirmando que a transformação havia sido completada. A partir desse instante, Flávia Terça já não era apenas filha de seu pai. Era a esposa legítima sob a lei romana. A comunidade podia reconhecê-lo. O contrato podia ser considerado válido. O rito havia cumprido seu propósito. Em algum momento daquela noite interminável, quando as lâmpadas começavam a piscar, Flávia se deu conta de que algo nela havia se fraturado. Não por dor física, mas pela certeza de que seu corpo havia deixado de ser seu diante do olhar de outros. E ao compreendê-lo, entendeu também por que sua mãe havia chorado enquanto trançava seu cabelo. Não pela despedida, mas porque sabia que, a partir dessa noite, a voz interior de Flávia já não teria o mesmo espaço para respirar. A noite havia terminado, mas o silêncio que a seguiria duraria décadas. Com o amanhecer ainda distante, enquanto a casa de Marcos Petrônio Rufo se sumia em um silêncio denso, estava se gestando algo maior que a história pessoal de Flávia. Aquela noite, tão ritualizada e tão cuidadosamente vigiada, era apenas uma peça dentro de um sistema que havia dominado Roma durante séculos. Um sistema que, com o tempo, seria desmantelado, ocultado e reescrito até quase desaparecer.
Se hoje conhecemos fragmentos dessas práticas, é porque a história, mesmo quando se tenta apagá-la, insiste em deixar rastros. Os estudiosos modernos tiveram que reconstruir esses rituais, como quem recompõe um vaso quebrado, a partir de alguns poucos pedaços dispersos. Não existem descrições completas do ocorrido nas noites de núpcias romanas. As mulheres não escreveram sobre isso. Os homens não consideraram necessário fazê-lo. O que resta são menções soltas em textos legais, alusões incômodas em tratados médicos e, sobretudo, as denúncias apaixonadas dos primeiros autores cristãos, que viam nessas práticas a prova da decadência pagã. Ironicamente, foram esses autores que queriam condenar e apagar quem nos deixou as pistas mais detalhadas. Quando o cristianismo começou a se expandir pelo Império nos séculos IV e V, trouxe consigo uma ideia radical para a mentalidade romana, que a intimidade devia ser privada, que o corpo tinha uma dignidade intrínseca, que o casamento não era uma transação, mas um mistério sagrado. Nenhuma dessas noções podia coexistir com o aparato legal e cerimonial que Roma havia aperfeiçoado durante 1000 anos. Para os novos crentes, a presença de testemunhas em um ato conjugal era ofensiva. O uso de figuras como mutino tutino, impensável. Os exames médicos, uma transgressão moral. A visão cristã não só rejeitava os excessos, mas questionava a lógica mesma de tratar uma esposa como propriedade verificável. E assim começou um longo processo de silenciamento. As estátuas do Deus foram retiradas dos templos domésticos. Algumas foram destruídas deliberadamente, outras foram enterradas sob pisos de casas que séculos depois seriam escavadas. As passagens mais explícitas de textos antigos desapareceram dos manuscritos copiados por monges. Nas vilas patrícias, os afrescos que representavam rituais nupciais foram cobertos com camadas de cal. O que antes era tradição deixou de ser mencionado. O que antes era lei deixou de ser registrado. Em poucas gerações, o império inteiro havia aprendido a esquecer coletivamente algo que havia controlado as vidas de milhões de mulheres. No entanto, apagar um ritual não apaga seu eco. Em alguns textos jurídicos tardios, os juristas cristãos debatem sobre antigas práticas indecorosas que já não se mencionam por nome. Em tratados de moral, adverte-se contra costumes antigos que humilhavam a mulher na noite de sua união. Inclusive nas catacumbas, certos símbolos reinterpretados sugerem que os primeiros cristãos sentiam a necessidade de se distanciar de um passado que consideravam vergonhoso, como se Roma tivesse sido grande demais para admitir o que havia feito com suas próprias filhas. Mas mais reveladora ainda é a maneira como a história se reconstrói a si mesma. À medida que os séculos passaram, os casamentos romanos começaram a ser lembrados de forma idealizada. O véu cor de açafrão, os hinos nupciais, as nozes lançadas ao chão como símbolo de fertilidade. As partes mais amáveis sobreviveram em pinturas, poemas e obras de teatro. As outras partes, as que convertiam o corpo da mulher em um documento legal e a noite de núpcias em uma demonstração pública, foram empurradas para as margens invisíveis do passado. Assim nasceu um mito confortável. O casamento romano como um ato elegante, quase poético. Uma imagem limpa, fácil de ensinar, fácil de compartilhar. Mas como acontece com toda a história suavizada, sua beleza se sustentava graças a um silêncio deliberado. Esse silêncio não foi conspiração, foi mecanismo cultural. Uma sociedade que muda necessita transformar suas lembranças para sustentar sua nova identidade. Mas a verdade, embora enterrada, continua exercendo pressão. Em cada fragmento encontrado pelos arqueólogos, em cada nota de rodapé, escrita por um historiador, em cada frase condenatória de um autor cristão, pulsa a mesma pergunta: o que realmente aconteceu atrás dessas portas fechadas? A resposta, por incompleta que seja, nos obriga a olhar para Roma sob uma luz distinta.
não apenas como berço do direito e da arquitetura, mas também como uma civilização que moldou as mulheres mediante rituais que hoje nos parecem inconcebíveis. Uma Roma que foi capaz de construir aquedutos perfeitos e, ao mesmo tempo, sistemas sociais profundamente desumanizantes. Flávia, de seu quarto perfumado por lâmpadas de óleo, não sabia nada do que viria depois, nem de que sua experiência seria apagada com tanto esmero. Mas em seu silêncio, já estava se escrevendo uma parte da história que a posteridade teria que desenterrar fragmento a fragmento. E esse silêncio ainda perdura, mesmo agora. A casa amanheceu tranquila, como se a noite anterior não tivesse contido nenhum dos ritos que definiam o destino de uma mulher romana. Flávia tersa, envolta na quietude posterior ao ritual, sentiu que o mundo havia mudado de forma irreversível. Não porque tivesse compreendido por completo o que havia vivido, mas porque algo dentro dela, algo íntimo, silencioso, já não respondia da mesma maneira. Era como se a noite tivesse depositado uma camada invisível sobre seu espírito, uma que não poderia ser removida jamais. Nos anos que se seguiram, Flávia se tornou o que Roma esperava de uma esposa de sua posição. Administrou a casa com cuidado, participou de cerimônias religiosas, acompanhou seu esposo em atos públicos e criou 4 filhos que, sem saber, se apoiavam em uma estrutura construída sobre seu silêncio. Aos olhos da sociedade, era um exemplo de matrona romana, digna, serena, obediente. Ninguém teria imaginado que sua vida adulta começou sob o olhar de testemunhas, registrada como uma transação e envolvida em ritos que só eram mencionados em sussurros. Nunca falou de sua noite de núpcias, nem com suas amigas, nem com sua mãe, nem mesmo com suas filhas quando chegou a hora de arranjar seus casamentos. Não porque quisesse protegê-las, embora talvez parte dela tivesse desejado fazê-lo, mas porque compreendia que não havia linguagem capaz de traduzir aquela experiência em palavras. O que havia acontecido não era um episódio isolado nem um erro cultural. Era a estrutura mesma do mundo em que vivia. Explicá-lo teria sido tão inútil quanto tentar descrever o ar que se respira. Flávia guardou silêncio porque o silêncio era o idioma em que as mulheres de Roma haviam aprendido a sobreviver. Os historiadores modernos tentam preencher esse silêncio com análises e teorias. Debatem quão exatos eram os rituais, que variantes puderam existir entre regiões, quanto do que condenaram os autores cristãos era exagero ou retórica. Mas nenhuma reconstrução pode responder às perguntas que realmente importam. O que pensou Flávia quando a pronuba a guiou para o átrio? O que sentiu quando o médico retornou pela 3ª vez para examiná-la? Que fragmento dela se quebrou naquele instante? E como conseguiu se recompor o suficiente para viver 40 anos mais, sem permitir que essa quebra a definisse? Sabemos o que foi feito, mas não sabemos o que foi sentido. E esse vazio é talvez a parte mais perturbadora de todo este capítulo da história romana. A ausência de vozes femininas não é casual. É uma consequência direta de um sistema que não considerava suas experiências dignas de registro. A história oficial preservou leis, contratos, rituais, nomes de deuses, mas não suas emoções, não seus pensamentos, não sua dor. Flávia morreu por volta do ano 131 d.C., aos 60 anos, deixando para trás uma família próspera e uma vida que, em aparência, cumpriu todas as expectativas sociais. Ninguém deixou constância de suas últimas palavras. Nenhuma inscrição mencionou sua noite de núpcias. Sua história, como a de milhões de mulheres romanas, dissolveu-se na rotina cotidiana do império. Mas se escutamos com atenção entre as fendas do tempo, ainda ressoa algo. Um eco tênue, persistente. A sombra de uma experiência que a sociedade tentou converter em costume. No entanto, esse intento de normalização revela algo incômodo sobre a civilização que idolatramos como berço do direito, da política e da arquitetura ocidentais. Roma, com toda a sua grandeza,
coexistiu com rituais profundamente desumanizantes sem questioná-los. E ao apagar as pegadas desses ritos, as gerações posteriores tentaram proteger a imagem idealizada de um império que se sustentava sobre silêncios seletivos. Hoje, quando aprendemos sobre essas práticas, nos vemos obrigados a enfrentar a contradição essencial de Roma. Uma sociedade capaz de construir monumentos eternos e, ao mesmo tempo, de negar a humanidade plena daqueles que davam continuidade à sua linhagem. É um lembrete de que a civilização nem sempre avança em linha reta e de que, sob o brilho de qualquer cultura, podem se esconder estruturas que oprimem e moldam as vidas individuais sem deixar rastro explícito. A história de Flávia não foi preservada em documentos, mas representa muitas outras cuja voz nunca foi ouvida. E embora não possamos recuperar seus pensamentos, sim, podemos reconhecer sua existência. Elas viveram, elas suportaram, elas foram silenciadas. E ao recordá-las, mesmo que seja da distância de 20 séculos, quebramos um fragmento desse silêncio que Roma deixou para trás.